Vamos aqui para mais um vídeo de aula sobre Python e mais um exercício utilizando aqui if, elif e else. Qual que é a ideia agora desse próximo exercício? Escrever um programa que peça para o usuário digitar seu peso em quilogramas e altura em metros. E daí, com base nisso, o programa deve calcular o índice de massa corporal, que é o IMC, e fornecer a classificação de acordo com a tabela, não chega a ser bem uma tabela, mas há essa descrição que nós temos aqui abaixo. Então nós temos algumas condições possíveis. A gente pode ter de resultado abaixo do peso, peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. Então nós temos 6 resultados possíveis para isso. Então vamos utilizar aí o if com alguns elifs e else para resolvermos. Então vou inserir aqui uma célula de código. E vou lá, a primeira coisa eu vou pedir para que o usuário digite o peso dele. Então, peso será igual a float de input. E aqui a gente abre, digite seu peso. E daí vou colocar entre parênteses aqui em quilograma. Legal, digite seu peso em quilograma. Da mesma forma, a gente vai pensar a altura. Então, vou copiar aqui o que nós temos para o peso, aproveitando, e a altura será em metros. Até vou colocar um pouquinho, no lugar de usar o sistema internacional, vamos colocar aqui como texto mesmo, para ficar mais fácil para o nosso usuário. Peso, e aqui, no caso, é a altura, né? Então, digite sua altura em metros. Subir um pouquinho aqui a tela. Aí, legal. Digite sua altura em metros. Com base nisso, a gente vai calcular o IMC. E o IMC é dado aqui pela seguinte expressão: o peso divididos pela altura ao quadrado. Ou seja, peso divididos por altura asterisco, asterisco 2. Lembrando que dessa forma daqui, o que nós estamos fazendo é elevar o valor de altura ao quadrado. Então, nós temos algumas possibilidades para o IMC. Primeira delas, se ele estiver abaixo se for menor do que 18,5, que escreva abaixo do peso. Então, if IMC for menor do que 18,5, nós queremos escrever lá print abaixo do peso. Se não for menor de 18,5, tem todas as outras taxas ainda como possibilidade. Vamos para a seguinte, que é do peso normal. E aqui eu vou colocar, então, um elif, porque só entrará aqui se não for verdadeira a resposta para o primeiro teste lógico ali no if. Então, se for menor do que 24,9, peso normal. Aqui nós temos um ponto interessante para pensar no cálculo do que pode acontecer. Tem ali entre 18,5 e 24,9, entre 25 e 29,9. Só que se o nosso resultado der, por exemplo, 24,93, na maneira como estaria não encaixaria em nenhum deles. Então, vou fazer o seguinte: se for entre 18,5 e 25, a gente vai colocar como peso normal. Então, até ali o 25, menor do que o 25, fica como peso normal. E daí aqui vai considerar o 24,9999 está aqui nessa faixa. A mesma coisa aqui, a gente coloca daí com o 30. Aqui com o 35. Aqui com o 40. E aqui fica ali no próximo com 40 ou mais. Então, toda essa parte, pessoal, é só para deixar isso daqui condizente com faixas, né? Não acontecer de ficar num limbo aqueles valores. Então, vai ficar aqui, se o IMC for menor do que 25, se ele for menor do que 25, nesse caso, o que nós queremos escrever é
peso normal. Vamos escrever aqui peso normal. Peso normal. Depois disso, se for para a próxima faixa, que é entre o 25 e 30, é sobrepeso. Então, ELIF, se IMC for menor do que 30, vamos escrever sobrepeso. Print sobrepeso. Vou pegar exatamente aqui o mesmo texto, vou colocar lá sobrepeso. Depois, a próxima faixa, e utilizando aqui mais um ELIF, e ELIF e IMC for menor do que 35, a gente escreve a obesidade grau 1. Então, vou pegar aqui, para ser exatamente igual, não ter qualquer risco de um erro de texto, obesidade grau 1. Ainda tem algumas outras opções. Nós temos a obesidade grau 2 e a obesidade grau 3. Para ser na obesidade grau 2, é o IMC ser menor do que 40. Para chegarmos a essa comparação, nós já sabemos que é nem menor que 18,5, nem menor que 25, nem menor do que 30, nem menor do que 35. E daí, vai ter obesidade grau 2. Da mesma forma, copiei aqui o texto e vou para obesidade grau 2. Agora, for nem peso normal, nem sobrepeso, nem obesidade grau 1 e nem obesidade grau 2, só sobrou a opção obesidade grau 3, ali que é a obesidade mórbida. Então, nesse caso, vamos escrever obesidade grau 3 e entre parênteses mórbida. Aqui, um else, dois pontos, print, e daí vamos colocar essa mensagem obesidade grau 3 mórbida. E agora a gente pode executar aqui para observar. Então, eu vou colocar aqui o peso. Vou colocar ali uma pessoa de 78 quilos. Qual a altura? Em metros. Lembrando que a separação do decimal é com ponto. Vou colocar uma pessoa de 1,84 m de altura. Nesse caso, 78 quilos, 1,84 m, deu ali peso normal. Nós não chegamos a escrever o IMC. Nós simplesmente escrevemos qual foi já o resultado pela faixa. Para escrever o IMC também, a gente poderia fazer independente, ter aqui uma escrita dizendo seu IMC é de... Então, seu IMC... falhou aqui, deixa eu colocar no lugar correto. Seu IMC é de... E daí a gente vai colar, vai escrever o valor do IMC. Então, a gente coloca entre colchetes, porque é a variável, a gente coloca aqui IMC. E daí depois, abaixo, vai aparecer a classificação. Então, vou pegar aquele mesmo caso que eu tinha colocado, se eu me lembrar exatamente, que acho que eu coloquei 78 quilos, uma pessoa de 1,80 m. Seu IMC é 20,038, de arredondamento. Classificação ali como peso normal. E dessa forma, nós concluímos mais um exercício. Obrigado e até a próxima.